Olha, 4 pessoas foram presas em flagrante pela blitz da Lei Seca neste final de semana aqui em Alagoas. Em uma dessas prisões, veja só, uma motorista desacatou a polícia depois de se envolver em um acidente. Vamos falar ao vivo então com a Maria Maciel, que traz mais detalhes desse resumo do final de semana, né? Que infelizmente, Maria, a gente tá cansado de ver nos últimos anos campanhas, né, mostrando a importância de não misturar bebida e direção, mas tem muita gente que ainda mistura porque acha que não vai ser parado na Lei Seca. E quando é parado, acaba desacatando, é lamentável, não é? Maria Maciel, já boa tarde para você. Boa tarde, Edson. Realmente são situações que a gente acreditava não ter mais que presenciar, mas falta ainda muita consciência dos motoristas. Ao todo, foram 22 situações positivas para a alcoolemia, né? Pessoas que estavam alcoolizadas. Essas ações da Lei Seca se concentraram neste final de semana na capital, Maceió, e também no município de Paripoeira, onde ocorreram festas também. Eu vou conversar agora com o Sérgio Ronaldo de Oliveira, que é chefe de planejamento e fiscalização aqui do Detran, para falar um pouquinho sobre esse balanço, né? 22 situações, 4 pessoas presas. Realmente carece ainda de consciência por parte dos motoristas. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente precisa de uma conscientização. É importante a gente saber que a Operação Lei Seca está constantemente na rua. Agora, como nós estamos na situação de verão, uma situação de férias, uma situação em que tem outras pessoas, ou seja, nós temos aí uma clientela nova que vem de cidades do Brasil inteiro e a gente precisa estar atento para isso. Então a fiscalização é incentivada e essas situações que ocorrem no dia a dia, às vezes a gente pega uma filmagem, vê a filmagem na internet, no YouTube, é uma situação quase que corriqueira do dia a dia. Então, quando a gente vai à rua, isso ocorre. Na realidade, nós tivemos 4 situações de prisão, mas ela se elevou para 7, ou seja, não foram 7 prisões, mas tivemos outros 3 casos em que houve também a conformação do teste e o teste deu positivo. E os outros 15 casos são as recusas, onde a gente tem a mesma situação, ou seja, as penalidades são a mesma. Quem pode recusar, a gente aceita a recusa. Se a recusa não for bem feita, ela não tiver assim, vamos dizer assim, consolidada, a recusa não é aceita e a gente faz um TCE. Nesse caso, é aquela quando essa recusa não é aceita, são os casos em que a pessoa aparentemente está embriagada. Exatamente, a gente chama de sintomatologia, certo? Os sintomas são presentes. Então o policial tem a obrigação de não aceitar a recusa porque ele identificou que ele tem alguns traços de embriaguez e aí é feito um questionário preenchido, pergunta-se a ele qual é a hora, naquela hora que está ocorrendo a coisa, se ele sabe onde é que está, a gente olha as vestes deles, olha o olho do cidadão. Uma forma geral é uma série de sintomas. Para que isso seja concretizado, basta apenas 2 sintomas. Em relação a essas prisões, foram 3 em Maceió e 1 em Paripoeira? Exatamente, 3 prisões, porque aí o teste positivo, quando ele está acima de 0,33, ou seja, 0,34 em diante, prisão em flagrante, o policiamento nosso da Lei Seca específica, que é composto pelo pessoal da Polícia Militar e do Detran, a gente encaminha até a delegacia para que o delegado tome as providências necessárias. Lá é lavrado o flagrante delito, é imposto, no caso, uma fiança, e o delegado é quem toma as normas de acordo com o judiciário. Agora, esses casos, né, que foi esses casos flagrados aí com as pessoas alcoolizadas, acontece porque o pessoal estava voltando de shows, de bares, voltando da praia. Que situações foram essas? São situações corriqueiras que ocorrem exatamente dentro daquele processo nosso de fiscalização e planejamento dela. Sempre que tem um show, sempre que tem um final de semana com movimentação maior, a Operação Lei Seca se planeja para esses pontos. A gente tanto faz aleatória, como faz também já sabendo que aquele ponto é um ponto vulnerável. E a justificativa aí dos condutores é sempre a mesma. Não, bebi um copo só, é mais ou menos assim? Exatamente. É muito engraçado porque as coisas acontecem quase tudo da mesma forma. As desculpas são a mesma e a gente ouve todas as desculpas do início até o fim. Porém, a gente já está mais ou menos com 80% do veredito pronto. Ou ele faz o teste, se ele fizer o teste vai se confirmar, né? E no caso também em que ele está em dúvida, a gente sabe que muitas das vezes pode ser que não dê, né? Então a gente deixa muito ele à vontade, porque a gente tem que respeitar o direito do cidadão e a distância. Porém, ele não vai sair dali sem executar o teste, certo? Ou recusar dele, se puder, ou então tomar uma outra providência, mas ali dentro, certo? Uma vez pego, não tem mais como sair dali. Bom, esse é o balanço em relação à Operação Lei Seca, as blitz
que ocorreram. A gente teve também um caso que em Maceió, já não foi durante a operação, mas foi durante aí um acidente de trânsito. Inclusive, a gente tem as imagens, né, mostrando uma mulher, uma motorista, né, que após se envolver nesse acidente, aparentemente embriagada, distrata, né, ironiza ali os policiais militares e acaba sendo presa não só por embriaguez, mas também por desacato. Neste caso, não estava na lei seca, mas essa prisão ela pode ocorrer da mesma forma. Exatamente. A lei seca é uma unidade específica da Polícia Militar e do Detran que trabalha especificamente nesses temas de embriaguez e outras situações graves, certo? Mas o policiamento, tanto de Maceió como do estado de Alagoas, está preparado para fazer aquelas autuações. Nós temos hoje quase 1.000 policiais credenciados para fazer aquele tipo de atuação. Geralmente, quando chega um policial de área, que a gente chama de batalhão de área, em que não está presente um policial especializado em trânsito, aí é feito o chamamento daquela viatura, pode ser da Operação Lei Seca, pode ser do BPTran, pode ser do BPRV, e a gente em conjunto faz aquela autuação. Foi o caso ali que a gente viu, que é um caso que a gente pensa que é um caso muito assim longe de ocorrer. Não, todos os finais de semana tem um caso daquele, parecido com aquele, e a gente tem muito cuidado. Primeiro, para não deixar o cidadão numa situação difícil, certo? Mas também que ele saiba que vai ser enquadrado na lei, não tem jeito. Então o policial, você viu inclusive um vídeo muito bacana, porque os policiais respeitosamente tratando ela, ouvindo, e ela falando um pouco mais alto, então isso aí incomodou um pouquinho, certo? Mas parece que é uma situação assim inusitada, mas não é. Sempre ocorre aos finais de semana. E a gente trabalha desse lado, tanto na fiscalização como também na educação. A gente pede que as pessoas não façam isso, que as pessoas tenham calma, que as pessoas não se perca a cabeça na hora daquela e faça a coisa certa, que é exatamente respeitar a autoridade, conversar, se mostrar disposta a fazer o teste ou não, porque ela tem direito de não fazer o teste. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Então, Edson, a gente vê aí uma situação lamentável dessa motorista, né, que estava aí aparentemente, visivelmente, né, alcoolizada e acabou, então, distratando os policiais e foi encaminhada, então, à central de flagrantes, não só por estar alcoolizada, mas também por desacato e resistência. Então, o que a gente chama a atenção é justamente isso, né? Não é só numa operação lei seca, numa blitz, que as pessoas podem ser presas aí por embriaguez ao volante. Isso pode acontecer em qualquer situação onde for constatada que a pessoa está alcoolizada e que foi exatamente o que aconteceu. Foi um acidente de trânsito, né? Essa mulher estava num veículo, bateu num veículo à frente e aí foi chamada, é claro, né, a polícia militar e eles verificaram então essa situação e ela acabou presa por conta disso. É com você, Edson. Exatamente, Maria. É aquela questão, né? Você não é proibido de se divertir, de, enfim, consumir a sua bebida, mas não é possível admitir, em pleno século XXI, em 2023, a pessoa achar que pode beber e dirigir bem. Ah, eu dirijo até melhor se eu beber. Isso é conversa fiada e você vai preso, inclusive, se envolver num acidente, por exemplo, ou se for parado na lei seca. Eu queria cumprimentar o Sérgio, eu vi que ele estava com um ponto também, queria fazer uma pergunta a ele. Por coincidência, nesse final de semana eu estive com a família em Recife e fui parado numa blitz lá, numa blitz da lei seca de lá, enfim, da polícia de lá, de Pernambuco. E eles fizeram, a abordagem foi um pouquinho diferente da que eu vejo aqui. Eu não fui parado ainda nunca aqui na Blitz aqui, vejo bastante, mas nunca tive a oportunidade de passar. A gente já conversou, né, Sérgio? Até você já fez uma explicação lá no Pajuçara Alto, exatamente numa exposição que a gente fez de como funcionava essa abordagem. E lá me chamou a atenção porque antes de eu parar e descer para ir para o teste em si, eles fazem como se fosse um pré-teste, que você assopra um equipamento, não sei se vocês têm esse equipamento aqui, que se ficar verde você pode ir embora. Se ficar com uma outra cor, não sei se era azul ou se vermelho, você tem que parar para fazer o teste para valer. Seria uma triagem, vamos dizer assim. Como é que é a abordagem por aqui, Sérgio? Veja bem, a nossa abordagem é direta, porque a gente não utiliza ainda esse equipamento. É pretensão nossa também adquirir esse equipamento, já está em estudo para compras, certo? Mas é um equipamento bacana porque ele consegue dar vazão, certo? Você faz o pré-teste ali, às vezes a gente tem cuidado também porque aquilo ali pode servir de prova para uma situação posterior. Mas é por isso que a gente faz direto, porque os nossos equipamentos só trabalham diretamente. Então a gente trabalha primeiro no convencimento de fazer o teste, né? Ele leva até o cidadão para que ele faça esse teste. Mas é importante, eu conheço bem
a estrutura da Operação Lei Seca de Recife, de Pernambuco, de uma forma geral, e ela já atua com esse equipamento, como outros estados também já estão atuando. Mas o objetivo daquilo ali é dar vazão, ou seja, não provocar um engarrafamento, não provocar a aglomeração de pessoas ali na tenda, né? Então é importante e a gente isso não está descartado, inclusive também para Alagoas. Então, e foi feita ali, foi abordado na principal de lá, né, que é a Avenida Boa Viagem, que é bem grande, bem gigante, e realmente o fluxo estava grande. Agora já tinha uns 4 carros parados. Aqueles ali, com certeza, iam fazer o teste para valer, para até mostrar a quantidade de alcoolemia no sangue. E é bom só para a gente lembrar, não por isso que a operação é zero álcool, é lei seca mesmo, ou seja, não pode dar mais do que 0,01, não é isso? Já é enquadrado como se você tivesse consumido bebida. Tem que dar zero mesmo, né, Sérgio? Exatamente. O equipamento ele começa a marcar a partir de 0,5. Ele marca 0,5 porque o nosso equipamento é pelo Inmetro, né? Então o Inmetro aconselha que a gente dê um desconto. Existe uma tabela de descontos para poder assegurar o direito do cidadão e alguma falha do equipamento, certo? Então é feito dessa forma, informando sim, como você está dizendo aí. Aqui no Brasil todo, a tolerância é zero. A gente tem que procurar outros meios, né? O cidadão deve procurar um transporte por aplicativo, um táxi, eleger o amigo da vez ou mesmo de pé, né? Isso não é coisa assim de outro mundo, não. E você disse também uma coisa muito importante, Edson. O que a gente proíbe aqui é a mistura, álcool e direção, né? A gente não quer invadir a privacidade das pessoas de uma forma ou de outra. Quando ele faz essa situação separada, está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Agora, não faça a mistura, certo? Achando que, por exemplo, muita gente corre com medo de uma multa, né? Mas uma multa, eu acho que ainda é a menor coisa que pode ocorrer. Pode ocorrer um acidente, pode ocorrer uma coisa assim que ele não esteja prevendo, porque você perde parte das funções, parte da visão, de tudo, quando você ingere essa quantidade de álcool que o equipamento detecta. Então é importante que as pessoas não pensem somente nessa questão de arrecadação de multas. Pense também na situação de chegar em casa tranquilo, feliz, sem nenhum problema. Exatamente. Obrigado, Sérgio, pela sua participação. Obrigado, Maria Maciel, também. Então, meu amigo, você que ainda vai aproveitar o verão, as férias, não misture bebida e direção, porque a Operação Lei Seca está nas ruas, não só em Maceió, mas também no interior, e é para a proteção da sociedade como um todo, não é? Que esse caso que foi registrado nesse final de semana, desse desacato dessa pessoa que estava embriagada ao volante, se torne exemplo para que não aconteça novamente, tá? E a operação tá aí, tá funcionando também aqui a operação aqui de Maceió. Mas eu achei interessante trazer esse testemunhal meu, no caso, desse final de semana, porque era exatamente num dia que eu tinha saído com as crianças, fui de carro para Recife, enfim, e fui abordado, né? E o senhor pode assoprar aqui, e aí dentro do carro mesmo eu assoprei, deu verdinho, você tá liberado, pode ir. Mas o carro da frente encostou para fazer o teste em si. É como uma triagem exatamente só vai ficar quem deu alguma coisa ali no sopro, né? No bafo mesmo, como se diz. Então, não misture bebida e direção. E aí, aproveite seu final de semana. Quer tomar uns drinks, né? E tal, não mistura, né? Vai de Uber, vai de táxi, né? Vai a pé, vai com um amigo que vai dirigir, que não vai beber. Deixa o carro em casa e se divirta. Mas com responsabilidade para não se envolver em acidentes, olha, como esse daqui. E depois ainda querer ter o direito, né? Ainda brigar, desacatar a autoridade ali. É realmente um absurdo.